o trabalho do Padre Alessio. Ainda não, eu não achei. Eu tenho o PDF. Ah, tu tem o PDF? Consegui. Vamos fazer então. Tá, então vamos fazer. Alguém chama o teu Teodósio? Eu vou lá chamar ele. Tá bom. Tá atrasado? Meu Deus do céu, olha a hora que já é. Para passar do sistema Regio. Ô Teodósio, Opa! o que tem a ver com Regio esse trabalho aqui? Que eu não estou conseguindo entender até agora. O sistema de filosofia de Hegel é especulativo. O do Toynbee também. Só que tem uma pequena diferença entre os dois. Hegel ele participa mais de uma filosofia puxando para um lado metafísico, um espírito do mundo em sentido geral. O Toynbee ele é mais uma especulação empírica, que vai para tender para conclusão lógica, conclusão necessária, algo nesse sentido. É uma teoria bastante interessante, por assim dizer. Arnold Joseph Toynbee, esse é o nome dele completo. Ele é britânico e ele nunca pensou em ser chamado de filósofo, mas sim de historiador, porque as reflexões filosóficas dele, elas são pessoais e um pouco difusas. Originalmente, a primeira ideia dele é de comparar as civilizações e poder descobrir a causa das ascensões e da decadência delas. O Toynbee começou a se interessar por esse assunto pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando ele era professor de História Antiga. Ele esperava que fosse possível justificar o destino de uma civilização, nessa busca pela origem de grandes civilizações. Primeiro, ele levanta o seu grande questionamento, o primeiro grande questionamento, é como surgem as civilizações, e em torno disso vai girar o nosso estudo. Porque as sociedades primitivas elas são estáticas, elas eram paradas. Mas as civilizações elas estão em contínuo processo de desenvolvimento. Então a hipótese é que a atividade da criação das grandes civilizações aconteça como uma resposta a dificuldades, onde são levados os partícipes dessa sociedade a um grande esforço sem precedente, o que os faz avançar, para que surja uma nova ou que se renove essa civilização. Um exemplo disso está aqui perto de nós na América, a civilização maia e andina. Essas duas precisaram se adaptar à floresta e à gelada cordilheira dos Andes. E com isso, nessa grande dificuldade, elas conseguiram dar passos e evoluir. Até aqui, a tese da resposta e do desafio e da resposta, ela está sendo correspondida. No entanto, o Toynbee ressalta que é muito ingênuo se a gente concluir que só por causa de um desafio uma sociedade vai andar, vai para frente. Porque o desafio pode ser muito forte e a sociedade não tem condições de corresponder, ou muito fraco e nem suscitar uma resposta naquela sociedade. E é mais ou menos por isso, até agora, que eu consegui estudar para o nosso trabalho. Interessante que eu achei aqui também trechos aleatórios pela internet. Para provocar uma resposta a esse desafio que você falava, ele precisa ser intenso, mas não tão intenso que nenhuma resposta possa surgir a partir disso. E também entra nessa dinâmica de desafio e resposta constantemente. E tem uma frase do próprio Toynbee que eu achei bastante interessante. Creio na vontade livre, na liberdade do homem para responder com todas as forças a um desafio que a vida lhe apresente. E a vida, obviamente, entra também nas questões dessa civilização, em questões do assim chamado aparelho conceitual, onde ele tem o objetivo de abordar de maneira científica
os negócios humanos e de verificar até que ponto essa abordagem pode nos levar, por assim dizer. É bem interessante essa parte, vem para complementar mesmo. Júlio, como que se dá a ascensão e a decadência das civilizações? Muito bem, André, você perguntou isso. O autor, o Toynbee, ele exemplifica como se dá primeiro uma ascensão de uma civilização. Ele vai falar que primeiro, em uma sociedade, ela se desenvolve por uma experiência em que um grupo ele toma a frente dessa civilização. Então a ascensão ela vai se dar por uma experiência originária que um grupo ele toma a frente e desenvolve essa civilização. O autor ele vai falar que esse processo de crescimento é uma expressão do elan vital da sociedade. Ele gosta muito de Henri Bergson, então ele retira essa característica do Henri Bergson, do elan vital, e vai caracterizar o crescimento de uma sociedade como uma expressão desse elan vital. Mas nós precisamos entender que para Toynbee o que significa crescimento. O crescimento para o autor, quando a gente fala, a gente logo caracteriza e já assimila como progresso, mas não é isso que o autor ele traz. Não seria o desenvolvimento das ciências, o ambiente físico, o aperfeiçoamento das técnicas, nem mesmo o aumento sobre o controle da sociedade e sobre o ambiente humano. Quando a gente pensa em crescimento, a gente logo caracteriza isso, mas para o autor não é isso. Ele caracteriza o crescimento como a alteração de caráter que sofrem com o passar do tempo dos indivíduos sobre os principais desafios que uma sociedade enfrenta. Então ele não vai caracterizar como avanços científicos, mas como avanços nos indivíduos, o crescimento de uma sociedade. Existe uma passagem que é gradual, em que os indivíduos passam de desafios materiais e enfrentam desafios de caráter espiritual, e de desafios internos serem substituídos por externos. Então o crescimento de uma sociedade vai se dar quando os indivíduos passarem de desenvolver-se externamente para se desenvolver internamente. Muito obrigado pela sua explanação. Então, dando continuidade, que segue a desintegração. Ele vai dizer ali que uma civilização de certa altura, nesse processo de desintegração que você tanto falava, pode tornar-se petrificada, permanecendo daí por diante inalterada por milhares de anos, ou seja, não tem-se uma evolução. Daí ele vai dar ali o padrão moral da desintegração, que ele vai explanar em dois objetos, que seria o proletariado interno e o proletariado externo. Esse proletário interno é o interior das fronteiras políticas da sociedade em desintegração. No caso, ali ele vai citar exemplos de uma sociedade helênica, economicamente deserdados, os povos dominados, as vítimas do tráfico de escravos, e os outros, o proletariado externo, é composto pelos bárbaros de além fronteiras, como podemos dizer, os imigrantes, que sofrem dessa irradiação cultural da civilização de um certo crescimento. Vai falar ele também do ritmo normal de desintegração, que tem, e diz ele, 3 estágios. No caso da sociedade helênica, esse desafio era necessariamente de alguma forma ecumênica, de organização política, adequada ao sistema econômico de grande complexidade, que havia substituído a primitiva autossuficiência econômica das cidades-estados gregos. Então, Júlio e André, a gente precisa afirmar que em Toynbee ele faz, para propor suas conclusões, ele tem toda a sua conclusão, a sua teoria como um método de proceder de forma empírica. E a mais relevante, mais elaborada, são leis aplicáveis da história. Então, tem pessoas que vão contra esse filósofo,
porque eles afirmam que existem evidências que ele faz muitas generalizações frágeis e que ele mal conduz elas. E eu trago aqui um exemplo que com apenas 32 espécies de civilizações e nem todas se desenvolviam da mesma forma, ele generalizou todas elas, elegendo conceitos e leis e aplicando a cada uma delas. Não somente isso, outras generalizações feitas foi a asserção que as civilizações surgem como resposta a desafios sucessivos e falham na resposta a um desafio repetido. E a base empírica na versão de Toynbee, ela vem sendo discutida, né, por mais de gerações e em grande escala, sem precedentes no campo da especulação, em torno da história. E Hegel podia ignorar tudo que não contribuísse para enriquecer a específica história explicativa que estava relatando, né? E Toynbee ele está obrigado a mostrar que o fluxo das civilizações ela se afeiçoa às leis e que ela afirma ter descoberto. E modernamente concorda-se que o valor enciclopédico, né, de tudo isso é desproporcional ao número de generalizações feitas por ele. Vocês sabiam disso? Ainda não. Ainda não. Muito bom, sabe? Mas tá no horário, né? Vamos pro intervalo. Vamos. Tô com fome. Bom dia. Bom dia. Guarda-se que o valor enciclopédico